Olá, seja super bem-vindo, super bem-vinda. Mais um podcast Mente Holística. A gente trabalha nessa linha, né, holística, porque a gente sabe que a gente é corpo, mente, espírito, e a gente é um ser que precisa de cuidados em todas essas áreas. E hoje eu estou aqui com a Luíra, ela está falando lá de Timóteo, Minas Gerais, é outra querida que aceitou o convite, está aqui, né? Nós estamos no formato Zoom. E ela vai falar hoje sobre uma terapia, uma ferramenta que traz um excelente resultado terapêutico, que é chakra do tempo. E aí ela vai falar mais, né, como que é aplicado isso, como que é o processo, né, o acesso a esse cuidado, porque ela vem estudando já tem um tempo, então ela está bem apta para falar. Seja super bem-vinda também, viu, Luíra? Muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. Oi, Isa, obrigada. É um prazer estar aqui. É uma iniciativa linda sua, né? E a gente ter esse espaço para a gente conversar sobre o holismo de uma forma leve, né? Sim. E trazer para as pessoas o entendimento de que não somos somente esse corpo, como você disse, né? Temos outros corpos e temos o nosso campo eletromagnético, enfim. E esse diálogo leve, eu acho que traz para as pessoas essa consciência maior, né? Nesse momento onde a gente está, onde tudo isso está muito popularizado, né? É, É um prazer estar aqui. eu que o diga. Mas aí eu vou querer saber da Luíra, né? Esse ser aí que já cuida de outros, né? Que a gente quer saber onde você nasceu, por que que você chegou nesse movimento seu, né? De terapias, de terapeuta, né? Se você foi terapeutizada primeiro para se entender. Então, assim, a gente quer saber um Sim. pouquinho. Sim. Então, Isa, eu sou natural aqui de Timóteo, né? Minha família é de uma cidadezinha desse tamanhozinho, que chama Dionísio, que é aqui perto. E eu sou engenheira florestal por formação, engenheira de segurança, de pós-graduação, mas por assim, eu sempre quis muito ser parecida com meu pai, eu quero fazer tudo muito parecido. Ah, E, mas assim, eu desde novinha eu sempre fui muito curiosa. Eu sou uma pessoa do primeiro tempo do ar, né? O arquétipo de aquário, do zodíaco, então eu sempre fui muito curiosa. E sempre quis entender o que ninguém entendia, né? sei. Então, aos 18 anos, eu conheci o meu terapeuta, que ele é aqui da minha região. Hoje, ele é terapeuta há mais de 40 anos de holismo, né? Terapias Ah, holísticas. Mas ele trabalha mais com as terapias orientais, sabe? Então, eu uhum. conheci. E aí, um dia ele me perguntou assim: olha, o que você quer levar da vida? Eu disse para ele que eu queria levar conhecimento. Aí eu acho que ele olhou e falou: acho que essa aí eu posso investir. Sim. E aí, desde essa época, ele me passou muitas coisas para ler, muita filosofia, a gente conversa muito, né? E Uhum. aí, eu me formei, nossa, vai fazer quase 10 anos que eu me formei já, Ah, e comecei a trabalhar na área, enfim, né? Aqui a minha área é uma região de eucalipto, né? Então, engenharia hum. florestal, então comecei a trabalhar na área, mas sempre com uma insatisfação ali, né? Não é uma coisa que vinha do meu coração. Eu Uhum. passei por vários cursos de outras ferramentas, né, de outras terapias, mas eu ainda Uhum. não tinha encontrado nada que ressoasse muito comigo, assim. Até que eu conheci a Lugamashi, né, que tem essa ferramenta, essa terapia do chakra do tempo, né, Aham. e fiz o curso com ela. E aí, quando eu conheci o chakra do tempo, eu falei, é isso que eu tava buscando, sabe? Uhum. Porque o chakra do tempo, ele é uma ferramenta muito concreta, sabe? E ele, quando a gente passa a viver o chakra do tempo, a Uhum. gente consegue entender o que é o conceito de soberania do indivíduo, né? Então, lá atrás, aos 18 anos, quando eu comecei a aprender com o Reginaldo, ele me introduziu dois conceitos que eu carrego até hoje, né? Hum. Que é o conceito de soberania do indivíduo e o conceito de cuidar de si. E o chakra do tempo por si só, ele reúne esses dois conceitos que eu tinha em mente, assim, que eu buscava, que eu queria trabalhar com isso, explorar isso. Então, assim, eu sou terapeutizada desde os 18 anos, né? Hoje eu Aham. tenho, fazer 33, mas
O chakra do tempo eu conheci no ano passado e hoje, em 2021, né? Aham. E hoje, como terapeuta de chakra do tempo, eu não poderia querer fazer outra coisa, sabe? Então, era tudo que eu buscava, tudo, Uhum. a forma como eu entendia o mundo, eu encontrei ali materializado no chakra do tempo, sabe? Olha, que sensacional, né? E tem, eu acho que eu já falei isso aqui em alguma conversa aqui, mas tem o que a Lu fala, né? O tempo costura os encontros. Os encontros com pessoas, os encontros com as novas profissões, os encontros com aquilo que nos realiza, né? É o tempo, porque você vê, sei lá, dos 18 anos você já queria algo, né? E teve esse Sim, já tempo buscava algo. Aham, para chegar no chakra do tempo, que legal. E aí, sim. eu também, né, estudo essa ferramenta, é sensacional mesmo, é de uma coisa assim, é uma clareza, né, uma coisa da gente entender mesmo qual o caminho que a gente está, mas assim, quero que você fale mais, como que é, para não ficar também muito difícil, né, das pessoas entenderem, às vezes eu vou dando tá, assim, para as pessoas aqui, né, de Sim, você vai repente. puxando a minha cordinha, que o primeiro tempo do ar, ó, a gente voa. Não, mas vai ser leve, eu tenho certeza, porque ela parece confuso, né? No caso, porque são muitas coisas e coisas novas, né? Isso é Mas muito novo. é muito novo, exatamente. Embora seja uma terapia, né? Uma milenar, sei lá, de 12 Milenar. mil anos, Desde os né? sumérios, né? O Sim. negócio é longe. Mas então, e aí, Luíra, como é que funciona? Bom, o chakra do tempo, Isa, como a gente acabou de falar aqui, é uma ferramenta que vem desde os sumérios. A gente tem registros do chakra do tempo no Egito Antigo, né? Uhum. Platão falou sobre ele, Hermes Trismegistus, enfim. Quando a gente pega para estudar a antiguidade, o chakra do tempo está ali em cada pedacinho, né? Mas esse conhecimento ele foi perdido nas épocas, nas inquisições, né, que existiram na humanidade, e hoje a Lua ela traz de volta para a gente esse conhecimento. E é muito interessante porque talvez a gente possa fazer, talvez um paralelo para as pessoas entenderem, né, para Aham, quem é muito novo, talvez a gente possa fazer um paralelo com a astrologia. Então, nós trabalhamos com mapas também, sim. né? Porém, a astrologia ela vai tratar de 12, né, planetas, arquétipos, enfim. E no chakra do tempo a gente vai tratar de 4. Porque no chakra do tempo a gente vai falar sobre os elementos de planeta Terra. Então, a gente trabalha com terra, fogo, água e ar, e a sua distribuição no espaço-tempo. Então, Hum, nisso que a gente chama de tempo cronológico, no que a gente chama de ano, né? uhum. Então, é muito rico por isso, que a gente tem 4 elementos para analisar, a gente não tem 12 que estão fora do planeta, né? Então, é É, óbvio que a astrologia, ela põe a luz para um lado, o chakra do tempo põe a luz para o outro, ambas são maravilhosas, mas no chakra do tempo a gente vai tratar do que realmente constitui o nosso planeta, né? Então, aham, tudo em planeta Terra é feito de terra, água e ar, nós também. sim. Então, o chakra do tempo, ele dá muitas possibilidades para a gente, né? Então, dentro do atendimento, né, dentro do conhecimento de chakra do tempo, a gente consegue fazer uma viagem ao nosso passado e também a gente consegue fazer uma viagem ao nosso futuro, né? Uhum, A gente pode falar que ele pode ser um oráculo, porém, a gente tem que entender quem é o sujeito que está perguntando. E exato. aí é o que eu acho mais interessante do chakra do tempo, é que a gente pode fazer uma espiral para cima, mas a gente faz uma espiral para dentro de nós, né? Encontrando esse conceito de soberania, né? Lá Sim. no oráculo de Delfos falava, conhece-te a ti mesmo. Que antes de você perguntar para o oráculo, você precisava saber quem é você, quem é o Aham, sujeito da pergunta, né? é. Então, essa ferramenta, né, ela traz para a gente muitas possibilidades, inclusive a possibilidade da gente trabalhar no nosso corpo físico, né, no equilíbrio dos elementos dentro do nosso corpo. Uhum, Então, por exemplo, numa possibilidade de atendimento, que é a leitura do chakra do tempo, a gente também usa uma ferramenta que chama Cruz Magna. Na uhum, Cruz Magna, a gente vai primeiramente analisar a nossa alma grupal, né? O que é a nossa alma grupal? São todas as pessoas que nasceram no mesmo mês que a gente, né? uhum, Então, todas as pessoas que nasceram no mesmo espaço dentro do tempo.
Sim. E, e nessa cruz magna a gente tem 4 pontos essenciais, que é o nosso ponto de luz. Então a gente vai ter um verbo que nos traz luz. A gente vai ter aqui embaixo um verbo que nos traz força, né? Uhum. Acho que tá meio trocado, né? Mas tudo bem. Aí a gente vai ter o espaço de passado, que é um outro verbo, e o espaço de futuro, que é um outro verbo. Uhum. Então, juntando esses 4 verbos, a gente consegue entender o que a nossa alma primordialmente veio fazer aqui nesse planeta. Uhum. Né? Nunca dentro de uma caixinha, né? A gente tem que falar muito sobre isso, que o chakra do tempo não coloca ninguém em caixinha, né? Uhum. É só uma forma importante, concreta, lúcida, de mostrar pra gente por que a nossa alma veio naquele instante, né? Dentro de todas as possibilidades que a gente tem, porque viemos nesse instante. Naquele mês, né? Naquele mês, sim. Exatamente. Sem contar que a gente pode fazer a análise cabalística, né, da nossa hora de nascimento. A gente usa a cabala para explicar esses espaços, né? Então, consiste em a gente considerar o nosso ano, né, como um círculo, né? Uhum. Porque o chakra em sânscrito quer dizer uma roda, né? Então, quando a gente está falando de chakra do tempo, a gente está falando da roda do tempo. Sim. Então, a gente vai dividir essa roda em 12 espaços, e cada um desses espaços terá a distribuição dos elementos de planeta Terra. Então, os 4 elementos, né? Vividos em 3 tempos diferentes. Se a gente vive num planeta tridimensional, tudo aqui é distribuído em 3. E a nossa alma, ela vem aqui para aprender força, equilíbrio e forma. Uhum. E aí, força, equilíbrio e forma de quê? Né? Uhum. E aí a gente vai fazendo esse estudo. Então, num atendimento, após a gente entender a cruz magna, você entender a sua alma grupal, né? Como se a gente pegasse assim e ao longo do atendimento a gente fosse fechando até chegar no eu, né? Então, a gente vai do macro para o micro. Uhum. E aí a gente faz uma análise da sua vida pregressa a cada 5 anos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de fevereiro, então vamos distribuir o ano, né? Sim. Janeiro seria o primeiro tempo da terra, fevereiro, o primeiro tempo do ar, março, o primeiro tempo da água, abril, o primeiro tempo do fogo. Depois a gente continua, né? Uhum. Então, a gente faz essa análise, tem um questionário grande, detalhado, para que o paciente ele possa realmente sentar e fazer uma viagem ao seu passado, relembrar tudo que existe ali, tudo que ele se lembra. Uhum. E a gente vai entendendo, olha, eu sou a Luíra, nasci no primeiro tempo do ar, primordialmente eu vim aqui para entender tais coisas, então até os 5 anos eu recebi essa energia forte do ar. Uhum. Né? O que eu me lembro dessa fase? Então, a gente vai fazendo esse apanhado, e aí é interessante, porque a gente fazendo esses apanhados, a gente começa a entender os símbolos. Né? A nossa mente inconsciente, ela trabalha com símbolos, né? E toda vez que a gente vai estudar o que é oculto, a gente estuda muito por analogias, né? Então, também estudar os elementos e seus símbolos, eles trabalham o nosso inconsciente para que coisas que a gente não entende, que a gente sabe, a gente talvez já saiba, porque está dentro do nosso inconsciente. E trabalhando com analogias, talvez a mente consciente ache que não sabe, mas aquilo está ali, né? De repente aparece, está no arquivo. Está no seu arquivo, exatamente. Então, a gente vai fazendo essa análise, entendendo, e a partir daí a gente consegue entender, por exemplo, se as pessoas tiveram um momento de trauma, né, o que a gente chama de trauma, onde aconteceu, como isso reverbera hoje, né? Quem sou eu a partir do que aconteceu comigo, né? Exato. Um caso muito interessante, eu tive um paciente que aos 11 anos, né, os 10 anos, ele entrou no segundo tempo do fogo, que primordialmente a gente vai falar da autoridade do leão, né, agosto. E aí nessa fase da vida dele, ele precisou fazer um movimento de adulto, assim, sabe? Então hoje ele trabalhava questões muito, muito profundas, assim, com insegurança, abandono, muito, muito profundas mesmo. E a gente foi dar uma olhada no chakra do tempo dele. Aos 11 anos, quando ele entrou nessa fase, ele precisou fazer um movimento grande na família,
Ele precisou, assim, juntar toda a família, assim, todos os irmãos mais velhos, a mãe, deu um jeito de levar todo mundo embora de uma situação de abuso que eles viviam. Então, aos 11 anos, ele tomou a frente, resolveu, fez, salvou a vida de todo mundo ali, mas ele cresceu com um sentimento de culpa, de que ele tinha rachado a família e tal. Então, quando ele olhou para o chakra do tempo, ele conseguiu parar, escrever sobre si, entender, e aí ele entendeu que aquele momento, a criança dele recebeu tão fortemente essa energia de autoridade do segundo tempo do fogo, e ele falou, não teria como ter sido diferente, né? Era um momento que eu estava recebendo aquilo de uma forma tão intensa para uma criança de 11 anos, né? E aí, com as limpezas, né? Porque além dessa parte teórica, a gente consegue atuar no corpo, fazer uma limpeza e organização, enfim, equilíbrio dos nossos chakras. Ele conseguiu trazer à luz do conhecimento dele, a consciência consciente, que o que ele fez, na realidade, foi salvar todo um núcleo familiar, né? E conseguiu seguir com aquilo, né? Seguir bem, tranquilo. E o mais interessante que ele me relatou, que ele falou, Luíra, foi muito engraçado, que depois que eu entendi isso, parece que a minha mãe, os meus irmãos passaram por essa terapia, porque eles começaram a me ligar, a se interessar pela minha vida, saber como eu tô, coisa que não acontecia há anos, sem ele ter feito nenhum movimento direto. Aparente, né? Isso, né? Movimento aparente. Sim, então quando ele construiu, ele entendeu para ele, isso foi para o clã familiar dele. Né? Então isso é um exemplo muito claro de que a gente entender quais são as influências energéticas que esses elementos trazem para o nosso campo eletromagnético, fazem a gente ser quem é, né? Com certeza. E essa coisa do autoconhecimento, né? Uma ferramenta que te possibilita isso, entender, né? Por que eu agi de tal forma. Isso é sensacional. Essa coisa do conheça-se, né? Se olhe e veja. Às vezes a gente precisa realmente de ajuda de alguém que já tem, né? Que trabalha, de uma terapia. Porque às vezes sozinha a gente não consegue, né, Luíra? Tem muitos processos. Não consegue. Muita coisa que às vezes é mais pesado, né? Então, que legal. Sim, o autoconhecimento Desculpa. Não, é porque como tem esse delay, né, um pouquinho no Zoom. Mas pode falar. O que você ia falar do autoconhecimento? O autoconhecimento é a cura consciente, né? Ah, sim, com certeza. É a cura... a cura consciente. E aí é interessante eu falei um pouco sobre o conceito de soberania, né? Que eu acho que o chakra do tempo, ele traz esse conceito de soberania, e também o conceito do cuidar de si. Porque o cuidar de si, efetivamente, é a gente viver uma vida em que, em todos os âmbitos, a gente tenha consciência de quem somos, né? O cuidado sobre si, ele não é exatamente só o que a gente populariza hoje, como skincare, né? Como acordar cedo, fazer um exercício. É essa consciência da observação de quem eu sou, porque eu sou, como eu faço, o que eu faço, né? E o mais importante é que, como dentro do chakra do tempo a gente tem a possibilidade, a gente também tem o conhecimento dos nossos chakras, né, que no Oriente já se fala de chakras desde sempre, e isso está chegando aqui, né, no Ocidente devagar, às vezes superficialmente, né, enfim, vai devagarzinho. A gente entendendo que os nossos chakras são nossos órgãos sutis, né, e que através deles é feita a construção do nosso corpo material em todos os âmbitos, né? A gente entendendo que essa relação, ela existe, a gente sabendo ou não, a gente querendo ou não, né? Então, quando a gente tem uma ferramenta clara, né, uma terapia que a gente pode aplicar no nosso corpo através de pontos reflexológicos, que eles limpam esses canais, esses chakras, eles
organizam isso, né, a gente consegue ser quem a gente é. Né? A gente não consegue trabalhar numa casa suja. Então, se a gente está com os nossos chakras sobrecarregados, a gente tem doenças no corpo físico, a gente tem doenças mentais, a gente tem doenças emocionais. Tudo isso porque a gente, antes de ter esse corpo, a gente tem um outro corpo aqui que percebe tudo que há, né? Então, esse estudo, às vezes eu falo estudo, parece que a gente tem que ficar num livro, né? Mas é um estudo observacional de nós mesmos. Isso proporciona que a gente seja soberano de si, que a gente saiba o que eu quero, como eu quero, e a partir daí os nossos canais se abrem, porque essa abertura de caminhos, essa abertura de canais, ela depende da gente saber para onde a gente vai. Ela depende da gente saber quem a gente é, porque a gente quer, né? E isso é sensacional, né? Muito, muito especial. Porque às vezes, né, quando a gente pega, assim, né, a gente mesma, eu mesma, fala assim, nossa, estou indecisa, tal, mas a gente entendendo do chakra do tempo, falar assim, o que eu faço? Você tem um impulso interno, você tem algo ali que é inexplicável, que é o caso desse menino, né, quer dizer, ele fez uma ação porque já estava energeticamente preparado para aquilo, já estava na aura dele, então o movimento que a gente sentir para fazer, eu entendo assim, né? Sentiu, quer dizer, não vai prejudicar, assim, não vai ser algo tão, né, fora, mas é aquele sentimento genuíno de que essa força veio de dentro. É isso, está no nosso chakra, né? E está no chakra do tempo. E isso que você falou, a gente se preparar realmente para cuidar, higienizar, né, o nosso corpo, né, sutil. Aqui no Ocidente, você já falou, as pessoas agora que está chegando, né? Porque você tomar banho e se perfumar já, né, é natural. Mas assim, quando às vezes muitos falam, né? Como, né? Isso aí não, assim, não entende que funciona quando limpa. Que a gente fica mais centrado, que fica mais, se sente mais leve. Então, é um trabalho, né, assim, que é de formiguinha, vamos falar, nesse começo, né? Um vai passando para o outro. Eu espero que aqui muitas pessoas nos ouçam, né? Nos ouçam aqui para entender, né? Que tem estudiosos, terapeutas que estão trabalhando com essas ferramentas para dar equilíbrio. O planeta está precisando. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Então, é isso. Mas vamos perguntar aqui mais. Esse chakra do tempo pode ser feito a partir de qual idade, Luíra? Assim, o cliente, né? Como que é? Os pais levam os filhos, como que funciona? Pois é, as terapias corporais, né? A criancinha não precisa fazer, né? As crianças, elas já são organizadas por si só, né? Elas estão construindo ali os seus chakras. Então, assim, a não ser que seja em casos de doenças físicas, a criança não precisa organizar seus chakras, né? Ela tá ali, ela já está organizada, ela está vivendo de forma leve, livre, ela é quem ela é, né? A gente é que constrói máscaras para viver, as crianças, elas são, né? Mas, sem nenhuma doença, a gente pode fazer a partir de 10 anos de idade, né? Eu acho não, já é tranquilo a gente fazer a partir de 10 anos de idade. Antes disso, eu acho que realmente não tem necessidade. Mas em caso de doença, qualquer idade pode fazer uma limpeza profunda de chakras, uma limpeza de chakras simples. Não tem essa questão. A leitura do chakra do tempo, eu acho que é interessante. Por exemplo, eu faço o chakra do tempo da minha filha, ela tem 3 anos, eu já vou entendendo ela dentro do chakra do tempo. Mas eu tenho uma ressalva sobre isso, porque eu acho que se a gente usa tanto o chakra do tempo, a astrologia, a numerologia, se a gente usa isso para pautar a educação dos nossos filhos, a gente corre um grande risco de colocar esses filhos numa caixinha, né? Porque a gente está olhando isso de fora. Então, eu tenho ressalvas da gente, né, fazer com uma criança ou usar isso, mas é muito interessante que a gente tenha ali uma ideia, uma noção, avaliar essas tendências, né, dessa criança.
talvez entender os comportamentos ali de acordo com os elementos, né? Minha filha é primeiro tempo da Terra e é muito interessante vê-la se desenvolvendo Sim. enquanto um ser de primeiro tempo da Terra, né? Uhum. Mas eu só tenho essa ressalva, assim, né? Da gente observar as crianças de forma fluida, né? E atuar nas crianças de forma mais espectadora, assim, a gente Aham. querer Sem mudar muito isso, interferência, porque né? sim, É, porque ela precisa da livre é, expressão do ser, né? é isso Então mesmo. é isso, assim. E você atende nesse Chácara do Tempo online e presencial? Aí em Timóteo você tem o seu espaço? Sim, Ah, tá. sim. Então, presencialmente eu atendo na clínica do meu terapeuta hoje aqui, né? Ah, tá. Aham. E aí faço as limpezas, faço os atendimentos lá. Hum, E a leitura de chakra do tempo a gente consegue fazer online, né? Geralmente é uma consulta de 2 horas, 2 horas e meia, né? ah, Muita sim. coisa para a gente, né, É, passar ali. é. É, é. E a limpeza profunda de chakras, por exemplo, é uma terapia muito corporal, muito completa, que também tem uma duração de 1 hora e 40, 2 horas, né? Então, Uhum. né, você sabe, É. é muito completa, né? A gente tem pontos reflexológicos em todo o nosso corpo, que a gente vai limpar os nossos 7 chakras ali, né? Mais Hum, os nossos chakras terciários, enfim. uhum. E eu faço esse atendimento tanto online quanto presencial, mas as terapias corporais a gente ainda não consegue fazer online, né? É, Então a não gente fica tem. só com a leitura online, É, não tem essa possibilidade. Quem sabe a Lu daqui a uns anos não cria é. uma forma da gente atender à distância. É, mas eu Estamos acho que aqui. não, porque, né, essa coisa do contato, ela é essencial e não é auto-aplicável, Essencial. né? Essa aí Não. realmente a gente precisa de alguém aplicando na gente, que é o resultado, eu Uhum. sei, né? Eu colho esse resultado, porque, né, eu tenho, É. é assim que faz em mim aqui a Renata. É, e Uhum. aí, no caso, quando você atende, né, online na leitura do chakra, você manda para a pessoa algum relatório? Você tem alguma coisa assim para. Porque é muita Sim, sim. informação, né? Tem muita informação, então eu mando principalmente, só para deixar mais claro aqui para as pessoas, né, os mapas com os quais a gente trabalha. Então a gente trabalha com o mapa solar, que é onde a gente vai analisar os períodos que a gente passa e todos esses espaços, todas essas características. Então, para ficar numa linguagem mais clara, vamos assim. Do 0 aos 5 anos, eu recebi as energias do primeiro tempo do ar. Então, eu recebi essa energia do mental, de ser muito curiosa, de ser uma criança mais agitada. Tá. Dos 5 aos 10 anos, eu já recebi o primeiro tempo da Terra, né? Então, ali eu vou receber as energias de concretização e tal. Então, a gente vai pegando todos esses. É como se fossem arquétipos, né? Como se dos 0 aos 60 anos a gente recebesse 12 energias primordiais para, Uhum. através desses verbos ou desses arquétipos, a gente possa lapidar a nossa alma, né? O chakra do tempo, ele é um mapa de lapidação do ser, né? Como os 12 trabalhos de Hércules, né? Que a É, gente vive. Então, quando a isso. gente chega aos 60 anos, a gente já recebeu todas essas energias do planeta. Então, a gente já tem a condição de ser plenamente, né? É óbvio que É. a gente não consegue fazer tudo isso numa vida, né? Ficou Talvez um alguma ser coisa aí para adaptado. trás, né? Nessas fatias de 5 anos. Às vezes, né, a gente sente para fazer alguma coisa, mas não faz, e aquilo fica um resto, quer dizer, a gente não concretizou aquilo que estava energeticamente pronto, né, para ser Sim, feito e manifestado. E aí, depois dos 60, né, tá eu aqui fazendo algumas coisas, não é? né, Que não é? nunca pensou que faria, Que né? nunca pensei, porque, né, vai surgindo a possibilidade, ainda dá tempo, né? Dá muito tempo de fazer esse, Sim. né? E com a clareza, né, de enxergar tudo que eu posso, quem eu sou, quais são É, as possibilidades que eu tenho, os meus dons, os meus talentos, né? exatamente. E então a gente
fazendo esse apanhado, esse conhecimento e tal, a gente analisa isso tudo, né? Do 0 aos 60 anos. E aí o interessante é que a gente consegue também entender, por exemplo, né? Hoje eu estou vivendo o meu segundo tempo do fogo. O arquétipo do leão, de agosto, até os 35 anos. Então, eu sei, Isa, que eu tenho até os 35, eu tenho quase 3 anos, assim, para desenvolver a minha autoridade nesse mundo. Então, o interessante é que a gente consegue saber para onde a gente foca num período de 5 anos, né? A gente precisa ter uma direção. Né? Então, assim, a gente vive já numa sociedade que não comporta todos os tipos de individualidade, de singularidade, né? Então, a gente sempre está sendo encaixadinho em alguma coisa, se moldando, criando máscaras sociais. Então, por isso a gente não vive pleno, né? Sempre. Com certeza. Porque a gente precisa ter a troca do dia a dia, a gente precisa viver, a gente precisa sobreviver, né? Então, claro. Tudo isso que também tem a ver com os nossos chakras, né? Quem está com o chakra básico forte, né? Então a gente tem tudo isso. E a gente consegue reconhecer qual a direção que eu dou naqueles 5 anos da minha vida, sabe? Isso é muito interessante, porque eu sabendo que direção eu dou, eu sei o que eu não dou atenção. Isso. Eu sei o que nesse momento é secundário para mim, né? E o interessante é que a gente analisando também esses espaços dentro do ano, então, por exemplo, nós estamos no mês de outubro, a gente sabe que o mês de outubro tem os arquétipos próprios, né? Tem os verbos próprios, as qualidades energéticas próprias. Então, agora em outubro a gente está vivendo o terceiro tempo do ar. Né? Quais são as características do terceiro tempo do ar? O que é legal eu fazer em outubro? Né? Então, eu estou em outubro, para onde eu direciono a minha energia? Então, se eu sei que eu sou do ar e eu estou passando por um mês de ar, eu vou ter mais cuidado com o meu mental, eu vou ter mais cuidado... Desculpa. Imagina. Eu vou ter mais cuidado com o meu mental, com a forma que eu penso, que eu enxergo, né? Então, assim... Ou também vou pegar as características de outubro, o que é o espaço da justa medida. Então, o que a gente vai olhar em agosto? O arquétipo da balança, o arquétipo de outubro, né, da balança. Então, a gente consegue fazer um planejamento tanto de 5 em 5 anos. Olha, chegou seu companheiro aí. O gatinho. São 2, eles abriram a porta, juro. Mas isso é fofo. Muito legal. Você tá fazendo barulho, eu não vou conseguir tirar. Não, só deu, né? Eu vi que tinha uma companhia legal aí. Tá, mas aí eu até te interrompi, porque eu ouvi o gatinho e são muito fofos. Mas enfim, aí você falando, né? Aí a gente vai na sequência mesmo. Cada mês, se a gente tem essa consciência, né, Luíra, esse conhecimento, essa possibilidade de entender que se eu uso aquilo que tem no mês, no ano, naquele quinquênio, dentro do que está disponível para mim, eu não vou ter tanto desgaste energético, né? Exatamente. Eu vou deixar fluir aquilo que é mais importante, como você já falou. Então, é um conhecimento, é uma ferramenta realmente sensacional. A gente sabe, né, que está disponível aí agora, começando, né? Mas que as pessoas precisam realmente conhecer, saber, né, que está por aí, que é mais fácil se a gente tem uma ajuda nesse sentido, né? E conhecimento, né, liberta. E qualquer um pode acessar a nossa escola, né, o IMA, a Escola da Lu, Instituto de Mistérios Ascensionais. Tá lá, tem muita exatamente. Coisa maravilhosa lá, muito conhecimento. E acho que é a primeira escola ascensional no Brasil, né? Como se fossem as antigas escolas de mistérios. E assim, uma tá aqui, ó. Para a criança curiosa que sou, foi uma alegria imensa quando a Lu abriu essa escola. Assim. Eu como inicianda nesses mistérios, é sensacional a gente ter essa segurança, né, de que esse conhecimento ele tem uma base, né, ele tem uma fundação bem feita. Então, é isso, essa escola é sensacional, né? Vamos fazer a propaganda e convidar, porque, olha, vale a pena entrar aí, né? IMA. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. E é isso, né, Isa? Esse conhecimento todo é o que faz
é isso, a gente vive em busca de soberania. É o que a gente busca, é a nossa soberania, né? A gente poder fazer o que a gente quer, mas saber o que a gente quer, né? Saber quem a gente é, qual é o nosso lugar aqui, ninguém me tira do meu lugar, né? E a soberania, ela vem com conhecimento, Com né? certeza. Sobre a gente. Com E certeza. o Chakra do Tempo é essa ferramenta que funciona como o nosso guia, assim, né? É o É muito mapa lindo. mesmo, né? É um mapa. São vários mapas, né? E eu estava falando sobre isso, vamos lá. A gente faz esse apanhado e a gente também analisa o mapa da nossa lua, né? Das nossas luas. A gente tem o período ali do nosso nascimento, então, há 4 luas após o nosso nascimento, a gente tem períodos diferentes, períodos que a gente precisa ficar mais atento, períodos que a gente não enxerga muito bem, né? Na nossa lua negra. São os 28 dias após o nosso aniversário, que a gente não enxerga muito bem o que está acontecendo, a gente como se fosse um bebezinho nascendo. Então, essa leitura do Chakra do Tempo, ele também vai trazer esse mapa para você entender como é que você vai agir nos próximos 4 meses, após o seu aniversário, né, o seu ano novo, e que vai deixar as coisas mais fáceis, né? Porque a gente sente, eu fiz aniversário, as coisas começaram a ficar malucas, eu não estou entendendo, tá tudo dando errado e tal. Então, quando a gente se alinha com essa energia, quando a gente primeiro compreende, porque para ter um alinhamento precisa ter a compreensão, né? Então, a gente precisa ter a luz daquele conhecimento para que a gente saiba que ele existe e a gente começar a se alinhar. Então, existe esse apanhado, então a gente também estuda os nossos complementos, né, energéticos, são os meses que são nossos complementos, como que isso atua. Então, é muito interessante, porque além dessa coisa teórica, a gente tem a possibilidade de vir para o corpo. E além disso, a gente consegue também entender que a gente tem ferramentas práticas no nosso dia a dia que a gente consegue se limpar, a gente consegue se limpar energeticamente, tem a técnica do limão, né? Que é muito interessante, que é muito maravilhosa, né? Eu faço quase todo dia. São conhecimentos, né, assim, que vêm dos índios, que vêm dos xamãs, que vêm dessas culturas que ficaram esquecidas, né, então, e antigas. Então, realmente, são coisas que funcionam, né? E que a gente vive elas, né? Exatamente. Agora, assim, o que eu acho que nesse sentido de explicar o chakra do tempo, como a gente já falou, ele é extenso, ele não é complexo, porque à medida que a gente vai falando, vai dando para entender, fica claro. Mas é uma explicação que depois a gente vai colocar aqui seu Instagram, as pessoas que quiserem vão contatar você, com certeza, né? Porque vale a pena mesmo, não tem assim, né? A gente não tem o que falar que não vale a pena, vale muito a pena. E aí, você quer falar alguma coisa, deixar alguma coisa para a turma aí que nos ouvir depois? O que você entende, né, de ser terapeuta, de trabalhar com isso, né? O que proporciona, qual que é a importância, né? Olha, Isa, eu acho que o mais importante e o que me deixa mais feliz com isso é que a gente, enquanto terapeuta, quando a gente ajuda o outro, a gente está se ajudando, né? A gente terapeutizando, a gente está sendo terapeutizado, né? A gente não pode falar, não tenho nada em troca, mesmo que a gente não cobre, a gente tem muito em troca, né? A gente tem tudo em troca quando a gente está nesse movimento. Mas o que eu queria deixar para as pessoas é fundamentalmente a ideia de que cura é conquista, né? Então, a cura não só de uma doença, a cura da nossa vida, a cura do que não está legal para mim é uma conquista. Então, a gente tem todas as ferramentas para nos ajudar, tem inúmeros tipos de terapias, né? Então, é como se a gente tivesse vários holofotes, cada um para um lado, né? Que são a luz de cada uma das terapias, mas que fundamentalmente a cura é uma conquista do ser. Então, se a gente consegue olhar para nós mesmos com cuidado e observação, né, a gente vai conquistando cada dia um espacinho maior dentro de nós. Né? E o ser terapeuta é ir ajudando a achar esses pedacinhos, né? É ser um canal de juntar esse quebra-cabeça, de ajudar as pessoas a chegar nisso,
mas a gente é terapeuta, a gente não cura ninguém, né? A gente só dá um caminho, ou vários caminhos, para que esse indivíduo encontre a sua singularidade, né? E conquiste essa cura e essa soberania para ter a livre expressão e experimentação do nosso ser nesse planeta, que é o que a gente veio fazer aqui, né? Buscar e experimentar. E fazer isso de uma forma alinhada com quem a gente é. Aí, é perfeito, porque exatamente, né? Às vezes a pessoa vai atrás de uma terapia, de um terapeuta e fala, eu vou sair daqui curado, isso, não sei o quê. E perfeito isso que você falou, eu acho que é ampliar mesmo a consciência dos buscadores, né, de terapias. Então, é sensacional, eu acho que essa conversa nossa aqui, né, toda vez eu falo, daria para a gente ficar muito tempo, né, Luíra, mas eu acho que entendi também já que quando a gente passa, né, uma mensagem e que aquilo fica assim, né, que deixa aquele até gostinho de quero mais, a pessoa fala assim, nossa, agora eu quero buscar entender mais, eu quero, né, participar disso, entender onde que eu busco, e vai estar breve, né, a gente vai estar no YouTube e vai estar assim para o mundo, né, que existem pessoas, uma menina lá em Timóteo que está cuidando de todos que a procuram, né? Então, é isso, eu acho que vamos falar tchau, né? Vamos falar oi, até breve, a gente está por aí. Nós somos andarilhas da mesma estrada, né? Então, a gente está... Com muito prazer, né, Isa? Não é? Com muito prazer. O que você ia falar? Isa, minha filha tá muito feliz que eu vou aparecer no YouTube. Ah, que graça, que linda. Então, 5 anos. Aparecer no 3. 3 anos. Como que já entende de YouTube, meu Deus? Não, ela tem 1 hora por dia que ela pode entrar no YouTube. Ah, que ela lindo. sabe tudo, só não sabe escrever. De resto... Ai, que coisa boa, dá beijão nela, vai ser assim, vai ser mesmo, a gente, né, quando estivermos lá, vamos pegar uma pipoca, vamos compartilhar, vamos curtir, mandar a turma, inscreve aí nesse canal para ajudar, para contribuir, eu até esqueço de falar isso, porque o Nick pede, né? E obrigar a família toda a assistir. Não é? Vamos, gente, vamos contribuir, algo de utilidade pública, enfim, vamos fazer, né? Cada um fizer lá uma inscrição, mandar um aviãozinho daquele lá compartilhando, já dá um joinha. É isso, Luíra. Fique Isa, bem, obrigada. viu? Que coisa boa falar com você. Tá bom? Um beijo, obrigada. A gente se vê.